O presidente Jair Bolsonaro disse em Brasília que não há fome no Brasil. Até porque a floresta é úmida, não tem como pegar fogo. Você anda sentindo a sensação de estar afogado e sufocado com tanta notícia do governo? Pra você às vezes é impossível de acompanhar tudo por causa do tanto barulho? Você tá cansado de ver notícia falsa a todo momento e o presidente indo e voltando em tudo? Você tá cansado de parar pra pensar se isso é estratégia ou se isso é só ele sendo escroto? Bolsonaro sabe que ele é autêntico. Autêntico nada. Isso é método. É guerra híbrida e firehose. Um conjunto de ataque de desinformação em várias redes de desinformação ao mesmo tempo para fabricar esse sentimento de caos e sensação de pânico calculado para melhor domínio da população. Isso é estratégia. E como vocês sabem, senhores parlamentares, estratégia, em grego estratégia, em latim estratégie, em francês estratégia. E aí? Suave? Tranquilo? Pra quem acompanha o canal, sabe que há um ano atrás eu soltei um vídeo sobre firehose e a estratégia que o governo usaria ao longo do ano. Mentiras constantes, alto volume de informação de notícias e vídeos, baixo comprometimento com a realidade e controle da narrativa. Dito e feito, seu Jair é um grande pescador e o seu governo está sendo feito à base de mentiras, iscas e armadilhas. E vou ser sincero, estamos todos nós mordendo a isca a todo tempo. Desde lá, me interessei muito no tema de estratégias e guerra híbrida, e ao mesmo tempo que cada vez mais ficam claras as diversas estratégias de desinformação do governo, surgem do outro lado mais e mais estudiosos que estão olhando para os fenômenos políticos mundiais para entender que o caos aparente tem método e que, aliás, o método é o próprio caos. Como seria muito difícil ver todas as estratégias num vídeo só, hoje selecionei 4 estratégias e uma proposta bem urgente de solução. Então, acompanhe minha linha de raciocínio, se conhece o canal já deixa o seu like e confere o sininho, e boa viagem. Já não é novidade, Jair Bolsonaro mente. Mente muito. A Amazônia não está pegando fogo, até porque a floresta é úmida, não tem como pegar fogo. Desde a posse, segundo os dados da agência de checagem aos fatos, Bolsonaro deu 400 declarações falsas ou distorcidas até outubro, uma média de 1,4 mentiras públicas por dia. Outro padrão é a divulgação de balanços do seu governo com dados fora de contexto, como no caso da segurança pública, onde Jair divulga dados dos governos passados como fatos do seu próprio governo. Isso transforma a mídia numa constante produção de fact-checking. É toda hora conferindo as mentiras que o governo diz. Mas a verdade é que esses checadores de fato não importam para uma galera. As pesquisas de um paper recente da Universidade de Washington fizeram uma pesquisa bem interessante em relação a isso. Candidatos eram colocados para ler um artigo falso sobre a violência, e depois eram convidados para ler uma checagem de fatos sobre o que tinham lido. E adivinha? Apesar do estudo apontar que o fact-checking realmente ajudou algumas pessoas, 55% das pessoas preferiu ficar com os mitos e mentiras do artigo, mesmo sabendo que as informações eram falsas. Então, não é à toa que na época da eleição, 85% das pessoas acreditavam em kit gay ou mamadeira de piroca, segundo o Datavaz, e ainda hoje, 55% delas persistem nesses mitos. É muito difícil admitir que está errado. Todos nós somos levados a desvalorizar informações que vão contra o que já acreditamos. Eu sei, muitos políticos mentem em todos os espectros. Isso é verdade. A mentira sempre existiu na política. Mas isso aqui é diferente. Agora, há um padrão por trás das mentiras. Ou você nunca notou que todas as vezes que uma polêmica contra o governo aparece, imediatamente no dia seguinte, várias conspirações passam a circular. Foi assim com o Carnaval e o Golden Shower, é assim com toda a fala de Damares, foi assim com a Vaza Jato e o Pavão Misterioso, foi assim com os áudios do Queiroz e as hienas, foi assim com o Porteiro, a Casa 58 e a ameaça do AI-5. Não é só cortina de fumaça para desviar a atenção. Isso é o primeiro efeito que veremos hoje e é chamado efeito dissonante, nomeado assim pelo professor Piero Leiner, professor de antropologia da UFSCar. A ordem é assim: alguém do bolsonarismo ataca, comete algum deslize, fala algum absurdo, a confusão é criada e todo mundo parece perdido e confuso. O barulho nas redes é ensurdecedor sobre o assunto e a impressão inicial é que a oposição vai crescer em cima daquilo. As redes entram em quase caos. Tudo falso.
Depois de desviar o assunto principal, o líder demora um pouco para aparecer, mas de uma hora para outra surge para colocar um basta. Pedir desculpas, dizer que foi mentira, atacar a imprensa. É a estratégia do caos e da paz, para que Jair saia como moderado. Depois, as suas redes de apoio replicam a mensagem até o infinito, e como essa informação é disseminada em várias redes, WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, fica impossível conter a mentira se espalhando. Cada um verá apenas um pedaço da notícia, e fica muito difícil de construir um quebra-cabeça, porque nem as fontes oficiais parecem ter compromisso com a realidade. Pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Então, obviamente, Isso faz parte do fenômeno Firehose que eu já falei no canal, mas o que ainda não vimos é a chave de linguagem onde isso é feito, o chamado Double Speak, termo do economista político Edward Herman, autor do livro Beyond Hypocrisy, que estuda como a linguagem política é construída, sempre com eufemismos, palavras alternativas, mas no Double Speak, ou falar duplo, cria-se um mecanismo de mentir enquanto diz verdade no meio dos seus discursos, produzindo um efeito de confusão sobre os ouvintes que não sabem o que você pensa verdadeiramente. Jair, por exemplo, já havia afirmado que se no Brasil acontecesse o mesmo com o Chile, colocaria suas tropas na rua, na mesma semana que Eduardo falou do AI-5. Depois, enquanto ele pedia desculpas sobre a menção do filho ao AI-5, metralhava a imprensa anunciando a suspensão da assinatura da Folha, enquanto ameaçava a Globo de cortar sua concessão, tudo movido por revanchismo e ressentimento. Nas redes, os bolsonaristas replicam apenas a parte mais agressiva do discurso, e apesar de nós torcermos por uma punição quando absurdos são ditos, na prática, o que acontece é o contrário. O absurdo cai na mídia, o emissor é convidado a falar mais, se explicar, dar entrevistas, porque isso gera clique, audiência, e aí a nossa mídia fica presa nisso. Inclusive, se você reparar, foi assim que desde lá atrás Bolsonaro ascendeu. Agora, por que as pessoas acreditam em coisas que claramente são mentira? Olhando para a ciência, um fato me saltou aos olhos. Em 1970, uma pesquisa da Universidade de Southern, na Califórnia, fez o seguinte: chamou um ator para dar uma palestra completamente inventada, mas ele era bem-humorado e empolgado, gritava, fazia gestos. Depois, a palestra foi dada com um conteúdo verdadeiro, mas sem empolgação. E adivinha? As pessoas preferiam o conteúdo falso, mas gritado, empolgado. Some! Some do meu canal, Mesmo que a origem da mensagem seja falsa, a sensação de verdade é o que importa. E essa sensação não é constituída pela origem do emissor, mas pelo volume de pessoas replicando aquele conteúdo. Isso explica, por exemplo, os robôs, não é mesmo? Por isso, ideias complexas são difíceis de serem explicadas, e ideias simplistas vendem muito mais e geram engajamento. Por mais óbvio que pareça, fazer barulho ainda é o jeito mais efetivo de ser ouvido no meio da multidão. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Isso porque a equipe de Jair parece ter entendido que a rede social potencializa nossas ideias racionais a grupos de pertencimento. Por isso, quando somos confrontados intelectualmente, sentimos que estamos sendo atacados pessoalmente. E aí, claro, entramos em mecanismos de defesa. Queremos defender a nossa existência e normalizar as nossas ideias. E essa disputa acontece no que é chamada Janela de Overton, derivado do seu criador, Joseph Overton, ex-vice-presidente do Centro de Políticas Públicas no Michigan, Estados Unidos, e que traz uma ideia bem interessante. Para ele, a janela é uma ideia de que vivemos numa linha de ideias e disputas constante e que existe uma janela de ideias dentro daquilo que é aceitável para qualquer público. Qualquer coisa fora disso é radical, ridículo ou inaceitável, para ambos os lados. E para alterar a linha da normalidade, as pessoas não precisam aceitar ideias ridículas, mas apenas se acostumar com elas, normalizar o que não é normal, não conseguir filtrar os problemas reais pelos absurdos radicais. Por isso que os influenciadores digitais do presidente são tão importantes. Eles servem para aumentar essa impressão de verdade. Não entendeu? Quer ver como funciona? Como você se sente vendo isso? Quem é seu AB? Um dia, se o prendedor AB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto para ele. Embaixadores, Isso.
agregados 200 mundo afora. E daí? Alguém vai tirar meu filho de lá? Hipocrisia! Hipocrisia de você! Isso. Nós pegamos, antes que eu fosse adulterado, ou tentasse alguém adulterar, pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica, que é guardada há mais de ano. A voz não é a minha. E agora, quando isso aparece? Eles vão entregar um pacote de propostas de emenda à Constituição elaboradas pela equipe econômica. A outra cria gatilhos para conter os gastos públicos, prevendo, por exemplo, a redução temporária da jornada de trabalho e salário dos servidores. A terceira proposta permite que recursos dos fundos públicos sejam usados para pagamento da dívida. Entendeu? Ficamos presos ao absurdo e isso muda a linha de normalidade. Então, não é um absurdo que o Jair anda dizendo o grande perigo, mas o fato de que tudo ao lado dessa linha vai virar normal em comparação. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade é a frase de Joseph Goebbels, o tão famoso ministro da propaganda da Alemanha hitlerista. Não é à toa. A repetição das ideias é uma batalha no campo ideológico. Fazer apologia do ódio, da ditadura, da tortura, de armas, de morte, de violência, tantas vezes seguidas, e depois só voltar atrás, é para maciar a carne. Pedir desculpas serve para naturalizar o discurso. Isso reduz muito o nível de expectativa e racionalidade ao debate. A linha está tão baixa que não há mais espaço para nenhum debate real. Tudo fica reduzido à polarização e à estética. Quer ver outro exemplo visual ótimo de como isso funciona? Olha o tamanho das matérias do Estadão. Do lado de uma desculpa enorme do presidente, o caso Marielle, bem pequenininho. O modus operandi do presidente Bolsonaro no governo é o mesmo do deputado de baixo clero Jair. O governo precisa do choque, desestabilizar, confundir, mentir, mantém a população sem saber exatamente o que está acontecendo, e isso é muito efetivo. Deixa o ódio aceso contra um fantasma e uma trama nova paranoica a cada semana. Motiva a militância a se manter ativa. Esse é o mantra de Steve Bannon, o mentor desse populismo da extrema-direita e que vai ganhar um episódio especial em dezembro. Mas enfim, doutrina de choque é o nome que a autora Naomi Klein deu ao seu livro para mostrar como há historicidade nesse modo de operar com o caos e desordem para atingir objetivos específicos. Aproveitar os momentos de trauma coletivo e impor medo para naturalizar suas estratégias. Estou em mim. Se não acredito em mim e continuar fazendo esse trabalho e não acreditar, eu caio mais cedo o PT volta. Então, todo governo de choque é um governo de aparências. Um governo que faz tudo para você não olhar para debaixo do tapete. Para a sorte do governo, a oposição ainda não entendeu nada. Eu mesmo, no vídeo que fiz em novembro, fiz um chamado para nós termos cuidado com a divulgação de iscas. E agora eu faço um meia-culpa. Fui inocente e acabei caindo nisso várias vezes. Somos humanos, com nervos à flor da pele, e é muito difícil não reagir a absurdos bélicos, discursos de ódio e ataques gratuitos a todo mundo. Mas talvez isso explique o porquê a oposição até agora não explora a piora nos índices de economia do governo, coisas factuais. Por incrível que pareça, há uma só virtude no uso de Jair das redes sociais. Enquanto todos os políticos apenas escrevem recados institucionais em suas redes, a assessoria de Jair dialoga diretamente com os grupos mais ativos de internet. Apelidado carinhosamente de gado, a ideia nunca foi governar para todo mundo. O projeto sempre foi governar para um reduto eleitoral minúsculo, mas que é grande o suficiente para sustentar um governo. Até o PSL vai perder para o rei Jair. E não é à toa que Bolsonaro já está voltando para os seus índices de aprovação na época de campanha. Ele só precisava do suficiente para sustentar o seu projeto autoritário. O resto, ou se subordina, ou vira inimigo. O tal Alan dos Santos, do Terça Livre, na CPMI das fake news, declarou: Aristóteles dizia que a palavra cão não morde. E isso explica muito a tática bolsonarista. Latir é um modus operandi dessa galera. E é só entendendo isso que podemos pensar em soluções para não cair mais em armadilhas. E foi refletindo sobre isso que pensei em iniciar um pequeno manual coletivo para não cairmos mais nesses velhos truques de cachorro velho. Primeiro de tudo, depois de ler uma notícia absurda, reflita: quem se beneficia com a minha reação nas redes?
Depois, cruze fontes. Não busquem apenas uma via. Veja o que várias mídias estão dizendo para enxergar com distanciamento que os fatos estéticos estão querendo te mostrar. Sempre siga o dinheiro, ou seja, qual é a origem financeira das declarações e quem é que ganha com o fato noticiado. Conheça a nossa história. Conhecer a nossa nação é saber o quanto fomos massacrados quando nos organizamos, o quanto desde Palmares, Canudos, os trabalhadores da greve de 1917 ou mesmo 2013, quando o povo unido fez barulho e depois foi cooptado. Conhecer a nossa história é a melhor maneira de pensar formas de resistência. Mas por último, e mais importante, chega de bater palma pra maluco. Sério, essa é a contra-estratégia que eu proponho. Jogar no campo da loucura é dar o que o jairismo precisa, aplausos e vaias que geram engajamento. Chega de bater palma pra maluco. Essa estratégia só vai funcionar se muita gente topar. Mas que tal de hoje, até quarta que vem pelo menos, a gente repercutir apenas fatos do governo e não declarações estapafúrdias? Qualquer besteira que não seja factual ou não vá prejudicar diretamente o povo brasileiro ou a nossa imagem internacional, como acordos, falas internacionais ou projetos de lei, respira fundo, reflita e deixe os malucos falarem sozinho. Devemos continuar cobrando e com foco no que é importante e factual, sem cair em cortinas de fumaça. Se vai funcionar, só veremos na prática. Mas e você, topa testar isso comigo? Só funciona se for coletivo, se tiver muita gente sabendo da estratégia. Bora espalhar isso até quarta-feira que vem? Nós vamos pautar o que de fato tem importância, e não o contrário apenas reagindo. Avisa o seu parlamentar, a sua parlamentar, pessoas influentes. Manda esse vídeo para amigos, deixa seu like, vamos conversar nos comentários. Aumenta esse manual coletivo, dando dicas de resistência para não cair nas armadilhas, porque a gente precisa refletir juntos sobre a estratégia, que como todos vocês sabem, do grego, estratégia, em latim, estratégia, em francês, estratégia, em alemão. Eu vou retomar o raciocínio.